Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre Seguridade Social. Hoje nós vamos fazer uma nova abordagem sobre os princípios da Seguridade Social e de uma forma mais profunda, já que nós temos um vídeo anterior, e hoje nós vamos fazer um paralelo também com os princípios, outros princípios constitucionais. Então, bora estudar Seguridade Social. Já que nós estamos aqui falando de equidade, nesse mesmo artigo 195, nós temos aqui um outro princípio, que é o princípio da diversidade da base de financiamento, que são justamente esses entes, essas pessoas, as empresas, os trabalhadores, o empregador, todas essas formas de custeio da Seguridade Social. Isso é a diversidade na contribuição. Então, diversidade, princípio da diversidade da base de financiamento. Pode-se dizer que o artigo 195 da Carta Maior Brasileira define como será distribuído, dentro de toda a sociedade, os gastos com a Seguridade Social, levando como norte o princípio da colaboração entre as pessoas para o combate da desigualdade e a possibilidade da vida digna. Perceberam? O trabalhador paga, o empregador também paga, além de outras contribuições, né, como as contribuições sobre o lucro, sobre o faturamento. Os trabalhadores contribuem, como a gente já sabe, a questão das loterias. Então, é toda uma diversidade de contribuições, ou de contribuintes e contribuições. Ou seja, existe uma relação de solidariedade entre o poder público e a iniciativa privada, além de toda a força de trabalho do país. Toda a sociedade custeia de forma direta, como na Previdência Social, ou de forma indireta, como na saúde ou assistência social, os custos da Seguridade Social. E é essa diversidade que possibilita um atendimento integral da população que necessita dos serviços nos quesitos da saúde e da assistência social, além da possibilidade do direito previdenciário regulamentar o acesso das pessoas em risco de sustento à Previdência Social. Então, existe toda uma gama de entidades, de pessoas, de serviços que vão contribuir com a Seguridade Social, a fim de que a gente possa alcançar essa tão almejada seguridade aí universal, seletiva, distributiva e os demais princípios que a gente está estudando, ok? Não é perfeito, mas pelo menos já é alguma coisa, vamos dizer assim. Seguindo, o princípio do caráter democrático e descentralizado da administração. O caráter democrático e descentralizado da administração é o último princípio da Seguridade Social, e ele diz o quê? A gestão da Seguridade Social é dada através de uma gestão quadripartite, baseada na participação do Estado, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados. Assim, cada agente dessa gestão possui direitos e deveres específicos, garantindo o caráter democrático da administração. É o que diz o parágrafo único, inciso 7, lá do 194 da Constituição. Então, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Cuidado, na prova pode cair tripartite, é quadripartite. Por quê? Com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados de decisões. Este é o último princípio da Seguridade Social e que apresenta duas características importantes no âmbito da gestão da Seguridade Social, da saúde, da Previdência Social e da assistência social. Então, nós vamos ter uma administração democrática, descentralizada, até porque nós estamos falando de Seguridade Social, e a Seguridade Social envolve uma competência comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É preciso que haja uma gestão democrática, uma gestão descentralizada. Não podemos aí ter algo monocrático, né, no que diz respeito à Seguridade Social. Então, esse princípio é, de certa forma, uma junção dos demais princípios da Seguridade Social, definindo o que cada agente apontado deve realizar para que a Seguridade Social possa ser implementada no país da forma mais ampla possível. A administração da Seguridade Social, embora regida pelo poder público, é aberta à sociedade civil, contando com a participação dos demais agentes apontados para se tornar
realidade. Assim, quando nós tratamos do Sistema Único de Saúde, da Previdência Social, tanto na esfera do regime próprio dos servidores públicos, quanto no regime geral de Previdência Social, nós temos esse caráter democrático e descentralizado. Então, se eu falo de Previdência Social, a gestão quadripartite ela vai estar presente, isto é, nós temos assentos no colegiado dos respectivos órgãos colegiados dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, ou seja, 4 representações de cada uma dessas esferas. E quem são aqueles que vão participar da gestão previdenciária e desses conselhos? São os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo, que também o número desses agentes estão previstos em lei. Assim, a Constituição ela exige que a gestão seja quadripartite, com a participação tanto do Estado quanto da sociedade civil, sendo esta, a sociedade civil, representada pelos empregadores, trabalhadores, aposentados, o que demonstra aí o caráter democrático da gestão. Não esqueça essa característica da gestão ser quadripartite. Na gestão, o órgão colegiado será formado, então, por esses 4 grupos representativos, que tomarão decisões em conjunto sobre assuntos envolvendo a administração da Seguridade Social. Mas o que seria um órgão colegiado ligado à gestão da Previdência Social? Pela lei, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social. Esse conselho ele está previsto lá na Lei 8.213, de 1991, e que diz lá no seu artigo 3º, fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros, então veja, a própria lei já está dizendo quem são esses membros, formados por membros do Estado, pelo governo federal, por trabalhadores, por empregadores e por aposentados. Então, quem são os membros? Primeiro, 6 representantes do governo federal. Inciso 2, 9 representantes da sociedade civil. E esses 9 representantes estão divididos. A linha A, 3 representantes dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregadores. Então, como se observa pela leitura do artigo, nós temos mais representantes da sociedade civil no Conselho do que do próprio governo federal. O Conselho Nacional de Previdência Social, ou simplesmente CNPS, é o órgão que tem a responsabilidade de conduzir a efetivação de políticas previdenciárias. É um gestor da Previdência Social, esse conselho, e apresentar sugestões com o objetivo de aprimorar as regras já estabelecidas para a Previdência Social. Na prática, o Conselho se dedica aos temas que envolvem o regime geral da Previdência Social, o RGPS, servindo aí como meio de aproximação entre os cidadãos segurados e o governo federal, com o único objetivo de melhorar os serviços prestados à população, bem como ampliar a cobertura previdenciária. Mas vem cá, o que é importante você guardar para a sua prova ou para os seus estudos com relação a isso? Que se trata de uma previsão constitucional a nível de princípio e que prevê uma gestão democrática envolvendo uma relação quadripartite formada por 4 setores da sociedade: governo federal, empregadores, trabalhadores e aposentados. Beleza? Ok, vamos em frente. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa aula foi, na verdade, mais uma espécie de arremate ou até uma complementação em relação à aula anterior. Não esquece de assistir, o link está aqui na descrição da primeira aula. Assista essa segunda aula para você reforçar o conteúdo. Não se esqueça de elencar cada um dos princípios aí na sua cabeça, não precisa decorar não, mas pelo menos você precisa saber, entender como cada um deles funciona. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social. Um abraço, gente, até mais, obrigado, tchau, tchau.